Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Deus Restaura Vidas. Curte, se inscreva e compartilhe essa mensagem para mais amigos seus. A mensagem de hoje é: não podemos andar em caminhos contrários do que o Senhor nos designou. A palavra de Deus está em Jonas, capítulo 1. E aí nós iremos ver alguns versículos. Essa palavra ela se encaixa em todo o livro de Jonas, né? Então vamos ler o segundo versículo do capítulo 1. Apronta-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Já no versículo 4 diz assim: no entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio, né? O capitão do navio, no versículo 6, encontrou ali e disse: como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro a seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixa a gente morrer. E aí no versículo 7 diz assim: os marinheiros disseram uns aos outros: vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos neste perigo. E eles fizeram assim, e o nome de Jonas foi sorteado. Então lhe perguntaram: e agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? Qual é o seu povo? Eu sou hebreu, respondeu Jonas. Adoro o Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Em segundo, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda, disseram: veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais. E perguntaram: que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E Jonas respondeu: vocês me peguem e me joguem ao mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. Amém? Então, amados, você vê que o Senhor deu uma missão para Jonas, né? Ele designou Jonas para fazer aquilo que ele tinha escolhido Jonas para fazer. Jonas, ele já era um profeta, ele já era uma pessoa que era usado por Deus, não é verdade? E ali Deus designou ele para mais uma missão, para ir até Nínive, para pregar a palavra, né? Que Deus ia, né, castigar aquele povo ali, né? Então, só que ele não quis fazer a vontade do Senhor. Ele quis fugir para aquilo que era mais confortável para ele, né? Para aquilo que ele achava que era melhor para ele. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, muitas vezes nós estamos seguindo no caminho do Senhor, e quando Deus nos manda renunciar a certas coisas, quando Deus nos manda pararmos de estar cometendo alguns erros, a gente acha que Deus não está falando com a gente. A gente, na verdade, a gente está ouvindo, mas a gente não quer obedecer. A gente quer seguir aquilo que a gente acha que é melhor, né? Muitas vezes, os nossos pastores, né, pregam que nós devemos dizimar, porque dizimar é o principal, mas não. Ah, não, eu tenho ciência, eu estudo, isso não é obrigado a fazer, não. Então a gente começa a colocar o nosso eu em primeiro lugar. Ah, não, eu acho que namorar, que transar antes do casamento é certo, é correto, né? Para mim isso não é pecado, hoje em dia é normal, entendeu? Você está ouvindo na casa do Senhor, você está ouvindo a palavra, Deus usar pessoas para pregar para você que isso não é correto, e você quer insistir que isso é normal, que os prazeres desse mundo é normal, entendeu?
Nós temos que entender que hoje em dia os pensamentos do mundo têm corrompido muitas pessoas dentro da igreja, porque elas querem ir para caminhos contrários do que o Senhor está ensinando, do que o Senhor está falando. E assim aconteceu na vida de Jonas. Ele estava tão cheio de si que ele se achou por direito de ir para outro caminho, que ele achava que era melhor para ele. Ele até escolheu outra cidade para ele ir. Não foi para a cidade que Deus havia mandado ele fazer, pregar, né? Então o que foi que aconteceu? Deus fez cair o quê? Uma tempestade, né? Uma tempestade. Aí muitas vezes começa uma tempestade na sua vida e você não sabe por quê, né? Você não sabe por quê, porque Deus está permitindo que essas coisas difíceis na sua vida estão acontecendo. Deus, ele dá sinal para que você se arrependa, para que você volte seu coração para Deus, mas às vezes a gente está tão cego que a gente não consegue entender, a gente dorme espiritualmente, como que Jonas estava fazendo. Jonas estava dormindo em meio à tempestade, né? A gente muitas vezes estamos assim, a gente está vendo a situação acontecendo, a situação acontecendo, se caminhando para uma direção pior, né? Para uma direção de morte, e a gente não consegue entender, entendeu? A gente só consegue entender depois que a gente perde, depois que a gente chega à beira da morte, a gente consegue entender por que nós estamos passando por isso, né? E aí quando a gente reconhece, a gente está na aprovação, né? Quando a gente reconhece que a gente desobedeceu a Deus, a gente está na aprovação. Sabe por quê? Porque Deus é amor, Ele é amor, né? Mas Ele também é Pai, e o Pai disciplina os seus filhos. O Senhor também, Ele é justiça. Então se você estiver errado, o Senhor também vai te corrigir, entendeu? Então é necessário às vezes que o Senhor nos leve à tempestade, que o Senhor nos leve a deserto, para que nós possamos diminuir o nosso eu, para que a gente venha se humilhar na presença do Senhor, para que Cristo venha crescer em nós, para que nós possamos voltar o nosso caminho para o Senhor verdadeiramente, né? Minha palavra de hoje é que você volte o seu caminho para o Senhor, para que você venha se quebrantar verdadeiramente a Deus, ser verdadeiramente um adorador, não um adorador de aparência, mas sim verdadeiramente um adorador do Senhor, em espírito e em alma. Então, jogaram o quê? Jonas ao mar. Quando você está sendo desobediente, Deus te coloca na prova, até as pessoas que estão ao seu redor sofrem com você. Você tem que pensar muito bem nas consequências dos seus erros, nas consequências dos seus pecados, por onde você está andando, porque pelo caminho contrário que você vai levar até pessoas a sofrer com você. Outras pessoas que você ama, que você quer o bem delas, vão chorar junto com você. Ai, Senhor, porque eu não sei por que eu estou passando por isso, até os meus filhos estão sofrendo, a minha família está sofrendo, né? Por culpa sua, por nossa culpa, pelos nossos pecados, muitas pessoas queridas estão sofrendo e pode perecer por causa de você. Então ali eles solucionaram o problema, jogando, né, Jonas no mar, e eles ofereceram o sacrifício a Deus e tiveram temor a Deus, e ali Deus acalmou o mar, né? Mas ali a situação de Jonas não havia acabado. Para diminuir cada vez mais o eu de Jonas, o Senhor fez ele ser engolido por um peixe. Passou ali 3 dias engolido pelo peixe, né? Deus levou Jonas ao mais fundo do mar, né? Diz na oração dele que ele foi mais no mais profundo, né, do mar, ali ao ponto de ser engolido, né, pelas águas, né? E ali ele estava assim num momento sem saída, né? Quem na situação de Jonas ia imaginar que ele pudesse sair dali, né? Muitas vezes nós estamos assim, vivendo um momento sem saída, né? Eu tenho passado
aprovações na minha vida que eu me vejo, meu Deus, sem saída, mas o meu refúgio é o Senhor. Assim como o Senhor foi refúgio para Jonas. Ali naquele momento, passando por aquele momento de angústia, Jonas reconheceu que ele foi desobediente, que tudo aquilo que ele estava passando foi por sua desobediência a Deus, né? E ali ele clamou a Deus. Ele diz assim no segundo capítulo, ele já vai começando orando assim: ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos, gritei pedindo socorro e tu ouviste a minha voz. Então ele já começa a orar profeticamente, declarando que Deus escutaria a sua voz, né? Declarando que Deus escutaria, pedindo que a misericórdia do Senhor pela sua vida. E no final desse capítulo, você vê que ele reconhece, né? No versículo 8 ele diz: aqueles que adoraram a ídolos, que são coisas sem valor, deixarão de ser fiéis a ti. Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que te prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. E ele aí se arrepende, né? Mas cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que te prometi. Aí ele fala: eu vou fazer o que eu te prometi, vou fazer o que tu me designou. Eu vou voltar, Senhor, a fazer aquilo que tu me escolheu para fazer, né? Quando ele fala o que te prometi, é tipo a aliança que ele prometeu. Quando você faz uma aliança com o Senhor, você promete que você vai cumprir aquela aliança com o Senhor, né? Aquele propósito que o Senhor te designou, não é verdade? Então ele vai para Nínive, né? O Senhor usa ele lá para pregar a palavra, para dizer a palavra de repreensão sobre aquela cidade. E eles clamaram, aquela cidade clamou a Deus, pediram perdão, jejuaram, se arrependeram, e o Senhor teve misericórdia de Nínive, né? O Senhor não destruiu Nínive. Sabe o que aconteceu? Jonas ficou com raiva, porque Deus não destruiu aquela cidade. Para você ver só como que o orgulho de Jonas não havia sido quebrado totalmente. E no capítulo 4 você acompanha que Jonas, ele estava com tanta raiva que ele pede para morrer. E ele sai de Nínive, ele vai para um lugar deserto. E ali ele sente calor, ele sente o sol. E Deus faz nascer uma planta para dar sombra para ele. E ao amanhecer, Deus manda um bicho para comer aquela planta e aquela planta morre, né? Aí Jonas já começa a reclamar que aquela planta havia morrido, né? Aí Deus manda um sol bem quente, ele começa a sentir a quentura, ao ponto dele se sentir: prefiro morrer do que viver uma vida dessa desgraçada, né? Ele começa a reclamar a Deus. Aí Deus pergunta: você acha que você tem razão? Você ainda acha que você tem razão de estar com raiva, né? Deus pergunta para ele: você ainda acha que você tem razão? E ele responde aqui no versículo 9, né? Deus perguntou: Jonas, você acha que está certo de ficar com raiva por causa dessa planta? E Jonas respondeu: é claro que tenho razão para estar com raiva, com tanta raiva que até quero morrer. Então o Senhor Deus disse: essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. Você não fez nada por ela e nem fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais, né? Muitas vezes nós não entendemos o coração de Deus. Muitas vezes nós não entendemos a vontade de Deus, a bondade de Deus com outras pessoas. Nós nos achamos superiores a outras pessoas. Jonas estava se achando superior àquele povo, porque ele se achava um homem de Deus. Eu sou um homem de Deus, eu sou melhor do que todo mundo. Eu sou uma mulher de Deus, eu sou melhor do que todo mundo, né? E ali ele sentiu raiva por Deus ter tido misericórdia daquele povo, né? Ele sentiu raiva porque aquela planta morreu, né?
E ele começou a murmurar a Deus. Depois de tudo que ele tem passado, ele continuou murmurando a Deus. Assim nós somos nós. Nós continuamos murmurando a Deus, né? E ali Deus quebrou. Ao falar aquilo, eu acredito que Deus quebrantou o coração de Jonas, quebrantou o seu orgulho, a sua soberba. A vida de Jonas é para a gente refletir como nós estamos sendo diante de Deus, como você é cristão, você que já conhece a palavra e que já sabe seu propósito. Como que você está sendo diante de Deus? Às vezes o nosso orgulho, a nossa soberba, ela nos cega. O nosso eu, ele nos cega ao ponto de nos levar a caminhos ao contrário do Senhor, que trarão sobre nós as consequências, que trarão sobre nós o juízo de Deus, porque o Senhor, como eu já falei, o Senhor é Pai, e Ele não vai nos deixar de nos corrigir. Então que hoje nós possamos nos rever diante do Senhor, rever as nossas ações, as nossas atitudes e voltar nossos caminhos para o Senhor, deixar que o Senhor venha nos quebrantar verdadeiramente, que venha diminuir o nosso eu, que o Senhor venha quebrar sobre nós, quebrar o nosso orgulho, a soberba, que nós possamos ser verdadeiramente filhos obedientes a Deus, para que possa vir sobre nossas vidas as bênçãos, a prosperidade. Abraão foi um homem obediente ao Senhor, e o Senhor fez ele prosperar em tudo, se tornou um homem rico, e até hoje é um homem lembrado, porque foi obediente a Deus. Então seja obediente ao Senhor, ande no caminho do Senhor, ande obedecendo aquilo que Ele te designou, amém? Então se hoje você está passando por um momento difícil, então comece a buscar a Deus, comece a voltar o seu caminho para o Senhor, porque somente Ele pode te livrar desse mal, assim como Ele livrou Jonas da morte, assim como Ele livrou Jonas da barriga daquela baleia. Eu não sei aonde você se encontra, mas eu sei que o Senhor pode tirar dessa situação. E eu declaro e profetizo em nome de Jesus que o Senhor te dará livramento nesse dia. Então receba essa palavra, que essa palavra venha ser guardada em seu coração, e compartilhe essa palavra para outras pessoas que precisam escutar a salvação de Deus sobre as suas vidas. Compartilhe com seus amigos. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Amém.